E hoje é o nosso terceiro dia de jornada de mães típicas e atípicas. Muito bem-vindos. Muito obrigada pelos comentários. A gente tem recebido muito feedback positivo de pessoas que nem sabiam o que era capacitismo, anticapacitismo. E adivinha, hoje a gente vai explorar um pouquinho mais o que é anticapacitismo com uma convidada fantástica, a Carla, que já trabalha com um monte de mães, de filhos autistas, e a Isa Andrade também vai estar com a gente. Então vamos chamar elas para conversar, para que a nossa conversa de 30 muito pano para manga. Vamos ver quem vai chegando aqui, vai se apresentando, de que cidade você está falando. Ah, Carla entrou. Oi, Carla. Oi, boa tarde. Boa tarde, Fernanda. Tudo bom? Tá me ouvindo bem? Só um minutinho. Carla, Oi, pode falar, porque travou um pouquinho para mim. Pode falar. o trabalho que você faz é com quem? Por que você faz o que faz? Então, olá, Oi. boa tarde. Boa tarde. Primeiramente, obrigada, né? Mais uma vez pelo convite. Fiquei muito feliz por participar dessa jornada. Eu trabalho com famílias, né, de pessoas autistas, familiares e pessoas também, né, autistas, não só os familiares. Comecei no ano passado a atender autistas adultos de forma online, né, que até então não tinha tido essa experiência, era somente crianças. E aí eu decidi me desafiar e estudar, aprender mais sobre o autismo na vida adulta. E, enfim, é um movimento recente, mas que eu tenho gostado bastante da experiência, sabe? Mas o foco sempre foi, desde o início, em crianças e familiares, né? Essas crianças. Que legal. E você escolheu um tema para a gente conversar hoje que eu achei assim bem forte, bem revelador, como ser um aliado ao anticapacitismo. E quando a gente estava falando sobre você fazer parte disso, assim, a gente até precisa entender por que esse termo é usado, né? Por que o capacitismo é um termo usado e por que a gente quer ser um aliado ao anticapacitismo. Explica pra gente. Então, o que acontece? A questão desse termo do capacitismo, esse mito da capacidade, né, das pessoas com deficiência, ele, pelo menos para mim, ele é algo novo. Porque, claro que eu já sabia que as pessoas com deficiência sofriam preconceitos e que eram alvo de piadas, de usar o termo, por exemplo, autismo, né, que é o meu público que eu trabalho, como adjetivo e tudo mais, mas eu não sabia ainda que existia um nome para isso, sabe? Então foi algo que foi recente para mim, tá? Foi questão de 3, 4 anos atrás. Até então não sabia que existia esse termo. E aí, quando eu descobri isso, que eu comecei a investigar melhor, eu comecei a perceber que era muita incoerência da minha parte. Por exemplo, trabalhar com pessoas com deficiência, trabalhar com pessoas autistas, lutar para que certos termos não fossem utilizados para não ofender a comunidade autista, mas ao mesmo tempo eu continuar usando alguns termos, por exemplo, tá surdo, não tá vendo, você é cego, e tantas outras coisas que a gente cresce falando e ouvindo, né? E aí foi quando eu comecei a fazer um mergulho, assim, sabe? Mas na minha vida, me observar e também me policiar para eliminar certos termos capacitistas que eu falava sem Carla, perceber. Fê, Oi, posso fazer só uma pausa? Eu gosto muito de uma pode, frase que diz assim, pode. é de um psicólogo, Alexandre Coimbra Amaral, e ele diz que a palavra convida a existir. Então, toda vez que eu me deparo com alguma situação que eu não tenho nome para aquilo, é como se aquilo fica nebuloso. A partir do momento que a gente nomeia que aquilo que a gente faz com o outro é violento, é capacitismo, isso convida a existir. Isso faz com que a gente se dê conta, entende? Nomeie e organize que aquela nossa prática, ela é violenta também. Então é só um parênteses, assim, porque isso fez muito sentido para mim. Quando eu me via usando frases e sendo violenta com o meu filho, eu falei, essa violência que eu pratico com ele tem nome. O que eu faço muitas Isso. vezes é capacitismo, é desacreditar na capacidade dele, por acreditar que por alguma razão ele não seria capaz de fazer, por conta da deficiência que ele tem, enfim.
É só um... Então, assim, eu compactuo com você, entende? Na hora que você fala, eu me reconheço aí. Sim. Sim. Então, Desculpa, mas pode seguir. não, mas eu amei. É isso. Eu só tô um pouco preocupada porque logo hoje o vizinho resolveu fazer uma obra aqui na frente, tava muito barulho, eu vim pro escritório aqui no Tá fundo e eu tudo tô achando bem. que a internet, não sei se tá ruim aqui, às vezes trava um pouquinho, enfim. Mas assim, eu tô conseguindo ouvir vocês. Só às vezes que trava eu fico parada assim tentando prestar atenção. E espero que vocês não estejam ouvindo barulho. Mas foi exatamente isso, assim, eu sabia que certos termos não eram legais na comunidade autista e eu já não utilizava, mas quando eu comecei a estudar mais sobre o capacitismo, eu comecei a entender que quando a gente fala de pessoas com deficiência, no meu caso, né, que trabalho com os autistas, eu não estou me referindo somente aos autistas, eu estou me referindo a outras pessoas com diversas deficiências também. Então, eu comecei a pesquisar e estudar esses termos que também são capacitistas com as outras pessoas com deficiência, sabe? E aí foi um mergulho, assim, é um caminho sem volta, né? Você começa a se policiar e, ao mesmo tempo, você começa a conscientizar as outras pessoas. É claro que nem todo mundo está aberto, né? O tema de hoje é como ser aliado, como ser aliada na luta anticapacitista. Nem todas as pessoas estão abertas. Tem pessoas que acham que isso é besteira, que é mimimi, que é reclamar demais e tudo mais. Só que eu estava conversando com uma amiga minha esses dias, depois de muitos anos sem vê-la, por conta da pandemia, eu fiquei 2 anos sem vê-la. Ela esteve na minha casa e ela falou assim, só que ela não falou com eu não percebi que foi com um tom de desdém, foi com um tom meio que desabafo. Ela falou assim: hoje em dia a gente tem que tomar cuidado com tudo que a gente fala, porque qualquer coisa que fala a gente vai ofender uma minoria. E eu falei assim, amiga, não é bem por aí. O que acontece é que pra gente que tá tipo do outro lado, pra quem faz a piada, pra quem tá ali falando as coisas, às vezes é legal, é divertido, tipo, não tá fazendo mal a ninguém, não tem problema, isso aqui é só uma brincadeira. Mas para outra pessoa que tá ouvindo, às vezes a pessoa até sorri, né? Você acha que o outro tá gostando, mas não é necessariamente isso que acontece. E eu falei para ela, imagine você passar a sua vida inteira, como eu conheço, hoje eu conheço muitos autistas adultos, você passar a sua vida inteira ouvindo termos capacitistas, termos que ofendem, né, como a colega falou, termos violentos, né, usando o autismo como um adjetivo. Fulano é assim antipático, antissocial, acho que ele é autista, né? Então, e aí eu conversei com ela assim, e ela entendeu, assim, foi bem bacana. Então, é realmente ter esse diálogo de forma respeitosa e entender que muitas pessoas não sabem ainda o que é, assim como eu também não sabia há pouco tempo atrás. Às vezes eu tenho uma personalidade muito assim, sabe? Quando eu vejo uma coisa assim injusta, errada, eu quero ir lá consertar, eu quero ajeitar, eu quero ensinar. Só que aí eu tenho que respirar fundo e entender que eu já estive nesse lugar, sabe? E eu não posso ser agressiva, eu não posso ser autoritária. Tipo, você tá errado, você tá sendo preconceituoso, eu tenho que acolher, tentar conversar. Claro, tem pessoas que não estão abertas, né? Paciência, mas a gente faz a nossa parte da melhor forma possível. Né? A Carla é assim, fenomenal no que ela faz. Eu já participei das lives dela. Ela está sempre disponível, ela está sempre educando, sempre buscando é, dar conhecimento para as pessoas que elas possam ser respeitosas. E Nesse... Carla, com toda a sua experiência, ela travou. Ela falou que ela ia travar mesmo. Ela travou? Desculpa. Não, Tava travando. Desculpa. Que travou, aí o Wesley mexeu alguma coisa aqui no Wi-Fi. Desculpa. Tá. Com toda a experiência, o que você pode compartilhar com a gente que as pessoas mais se surpreendem assim, a hora que você educa ou fala, nossa, eu não sabia que era assim. O que você pode compartilhar, até em específico, as crianças que têm autismo, Pronto. famílias que... Uma discussão assim que é bem recente, não é recente, ela é recorrente na comunidade autista, porque a gente sabe, onde existem pessoas, existem conflitos, né? Então as pessoas discordam entre si, faz parte, isso acontece em qualquer grupo, movimento social, comunidade, enfim. No autismo não é diferente. Existem alguns termos que muitos autistas adultos não gostam, como por exemplo o anjo azul, e outras coisas assim derivadas, né? E tem algumas pessoas que insistem, porque é meu filho, é meu anjo e tudo mais. Sim, é seu filho. Você pode chamar de meu anjo do que você quiser, meu amor, meu doce, enfim. Mas a gente tem que entender que quando a gente chama um autista de anjo,
anjo azul, principalmente, né, que eles colocam azul porque a cor azul foi denominada a cor do autismo. Eu discordo, mas tudo bem. Eu penso que é um espectro, então é colorido, também existem mulheres autistas, não só homens, né? Enfim. Mas assim, quando você coloca um anjo, você desumaniza, né, essa pessoa, né? É complicado. Então, por mais que os autistas adultos, muitos falem que não gostam, pelo menos até hoje eu nunca vi nenhum autista adulto que fale que goste. Talvez alguns digam que não se importa e tal, eu não posso falar por eles, mas os que eu acompanho, os que eu converso, né, as que eu atendo online, elas não gostam. E às vezes eu fico chateada porque eu vou falar neurotípicos, tá? Para as pessoas típicas, quando escutam uma pessoa com deficiência, um caso autista, falando que não gosta, falam, mas isso é um detalhe, isso é irrelevante para a nossa causa. E eu fico muito chateada com isso, porque agora, o mês de abril, foi o mês da conscientização do autismo, por conta do dia 2 de abril, e aí a campanha, ao lugar de autista em todo lugar, lugar de autista em todo lugar. E hoje, graças a Deus, tem muitos autistas nas redes sociais. E aí, quando os autistas falam das coisas que incomodam, sempre vai ter um ou outro que vai dizer: isso é besteira. Isso aí é relevante para a causa. Deixa eu chamar meu filho do que eu quiser. Então, a gente tem que tomar cuidado com essas coisas, porque a gente fala, por um lado, que lugar de autista é em todo lugar, mas, por outro lado, a gente invalida a fala deles porque acha que isso é irrelevante, porque isso não faz diferença nenhuma na causa. Então a gente tem que tomar cuidado com essas coisas, sabe? Eu fico muito chateada, muito mesmo. Então estou aproveitando esse espaço para compartilhar dessa minha chateação, dessa minha indignação. Pode falar. Não, eu ia só pontuar, né? Como nós estamos numa jornada de mães atípicas e típicas, de pessoas que trabalham com pessoas com deficiência, sem ocupar o lugar de protagonismo deles, eu acho importante trazer a perspectiva das mães também, né, Carla? A gente, quando ouve que a gente é guerreira, que a gente é forte, entende? Que a gente é o mesmo viés, né? De desumanização, de desumanizar aquela criança nas características que ela tem. Então, sim, o anjo desumaniza, o herói desumaniza, a guerreira, o enviado de Deus desumaniza, né? Esses rótulos que são colocados desumanizam, né? E uma mãe solo, normalmente, né? Mãe de uma criança com deficiência, que não sofre o capacitismo, mas sofre as consequências dele, você imagina quando ela escuta, porque para uma mãe guerreira resta o quê? É só aquele tapinha nas costas, né? Você é guerreira, nada. siga em frente, você Isso, consegue sozinha. É isso, né? Para uma mãe guerreira, para uma mãe forte, não cabe nem o espaço de, às vezes, chorar pela falta de estrutura. Não é pelo filho ter a deficiência, mas pela falta da estrutura, pela falta da rede de apoio, pelas barreiras que são impostas na sociedade, enfim, não resta nada. Então, só para trazer essa outra perspectiva também, assim, complementando o que a Carla está trazendo. Excelente, eu concordo plenamente. Essa questão de uma guerreira também. Você também desumaniza, porque a mulher tem que ser uma super heroína que tem que dar conta de tudo. E vez ou outra a gente vê notícias de mães de pessoas com deficiência, né? No meu caso, eu vejo mais de autistas, porque eu estou muito imersa nesse mundo. Então, de mães de autistas que se suicidam, né? E que tiram a própria vida e que as pessoas, meu Deus, que absurdo! Como é que ela faz uma coisa dessa e tudo mais? Mas a gente também tem que entender que como você falou, é falta de políticas públicas, de rede de apoio, a saúde mental da pessoa é zero. Então, a gente não pode julgar, né? Quem somos nós para julgar? E quando a pessoa está ali passando por necessidade, quando a pessoa pede ajuda, não, você é guerreira, você é uma escolhida por Deus, né? Deus não dá um fardo maior que você não possa carregar. É complicado essas coisas. Sim, é complicado. E isso não tem nada a ver com mimimi, minha gente. Isso é sério. Mimimi é a dor que não dói na gente. Né? Exatamente. Eu falo isso. É a minha definição de mimimi. É a dor do outro que não dói na gente. Aí é mimimi. Exatamente. Só sabe quem passa, né? Exato. E aí, assim, uma das coisas que eu comecei a fazer, né, depois que eu conheci o termo, né, não, eu tenho um nome para isso, como você falou, né? Tem um nome, isso passou a existir, então eu vou estudar mais sobre isso. Então, foi o que eu comecei a fazer. Eu comecei na internet em 2016, mas o YouTube foi em 2017. Eu comecei assim, Face, Instagram, blog e tal. E esse tempo todo eu só seguia profissionais, pais, mães e tal. Não estou desmerecendo isso. O lugar de fala de cada pessoa é importante.
Mas eu comecei a seguir mais autistas em 2019, mais especificamente no segundo semestre de 2019, que foi quando até eu conheci, né, a Fernanda pessoalmente na certificação de disciplina positiva em outubro de 2019. E aí, quando eu voltei, né, da certificação, eu fiz lá em Portugal, e quando eu voltei de férias, eu fiz uma live com a primeira amiga, que hoje era minha amiga, né, autista adulta, que é a Alice. Nós fizemos essa live e desde então eu comecei a pedir indicações. Amiga, me indica perfis de autistas adultos. Ela começou a me indicar vários, em português, em inglês, canais no YouTube. E tudo que eu tinha dúvida eu perguntava para ela. Claro que, repito, a comunidade autista não é coesa. Eles pensam diferentes, autistas pensam diferentes porque são pessoas diferentes. Então, eu gostava de conversar com ela, tirar as dúvidas com ela, mas eu sabia que aquilo que ela dizia não era verdade absoluta. Muitas coisas eram também da experiência de vida dela. Então, eu comecei a seguir outros autistas adultos. E aí, nesse meio tempo, eu tive a ideia de fazer um quadro, que foi o Voz do Autista. Que todo mês eu entrevistava um autista adulto. Por que eu estou contando isso? Porque como o tema da live é como ser um aliado, eu pensei, então eu vou dar voz para essas pessoas. E aí eu criei esse quadro Voz do Autista. A primeira entrevistada foi a Alice, em maio de 2020. E aí eu fiz a entrevista com a Alice, aí fiz a entrevista com outras pessoas, e as entrevistas foram passando, eu fui estudando, fui ouvindo os autistas, e eu comecei a perceber muitas coisas que eu falava, que eu fazia, que eram capacitistas, entende? E aí eu comecei a virar aquela chavinha assim, nossa, não é só a fala, é o comportamento também. Por exemplo, os STIMs. Eu nunca orientei bloquear STIMs, nunca. Mas eu sempre dizia assim, olha, a criança fazendo STIM, se não tiver causando um prejuízo físico para a pessoa, não tem problema, né? Como é, Fernanda? Explica pra gente o que que é isso. Os STIMs. Desculpa. Os STIMs são as estereotipias, é porque muitos autistas adultos preferem STIMs. Mexer os braços, balanceio, andar para um lado para o outro, girar, pular, fazer assim. São os movimentos repetitivos que muitos fazem para se regular. Ou quando estão, assim, frustrados, felizes, enfim. E aí eu orientava para não bloquear. Só se, por exemplo, eu já tive pacientes que tinham STIM assim, né, se machucasse. E aí eu lembro que eu falava assim, ó, se não causar nenhum prejuízo físico ou social, a gente não elimina. E aí perguntaram assim, uma vez, até uma autista que eu sigo, que eu gosto muito, que é a Amanda Pascoal, perguntou num vídeo meu, como assim prejuízo social? E foi aí que eu comecei a parar para pensar. Realmente, o físico faz sentido, porque o autista está se machucando e pode estar machucando outra pessoa. Mas o social seria o quê? Tá fazendo STIM, as pessoas em volta estão olhando, então a criança tem que parar, ou o adulto tem que parar. E aí foi quando eu comecei a entender, eu disse, poxa, mas eu aprendi assim, nos cursos que eu fazia, nas coisas que eu lia, era assim, só que ouvindo os autistas adultos, eu vi, por que que eles têm que reprimir isso? Por que que eles têm que esconder quem eles são? Se os STIMs são algo que eles fazem que faz bem para eles, sabe? Pode falar. E aí eu mudei também isso. Eu ia só pontuar que a gente, às vezes, pauta o nosso corpo pauta o corpo com deficiência a partir do nosso sem a deficiência. Isso. E que isso entra como uma violência. Né? Então, a partir Isso. Eu não tinha essa percepção. A partir do que meu corpo típico acha que é bom, eu pauto o comportamento, enfim, a conduta do outro, né? Exatamente. Então, aí foi aí que eu comecei a entender que o capacitismo não era só a fala, só esses termos ofensivos, violentos, essas piadas, né? Usar a deficiência do outro como adjetivo, mas sim até o nosso próprio comportamento. Como a gente age diante da pessoa com deficiência. Por exemplo, eu li uma notícia antes de ontem de uma pessoa, eu não sei o nome dele, acho que ele tem 33 anos, eu acredito que ele tem paralisia cerebral, que ele viajou pela primeira vez pela Latam, e os funcionários da empresa aérea se recusaram a falar diretamente com ele. Só queriam falar com o acompanhante. Você viu, né? Isso é capacitismo. Foi o Ivan que postou, exatamente. Eu gosto muito do Ivan. E ele denuncia muitas questões de capacitismo e tal. E os funcionários se negaram a falar com a pessoa, com a pessoa com deficiência, porque achava que ele não era capaz de entender, que ele fosse capaz de responder. Isso é muito comum. A minha amiga Alice, né, que depois acabou se tornando tipo, a minha melhor amiga autista, né? Ela, quando vai para consulta com a mãe, os médicos não perguntam as coisas diretamente para ela.
perguntam para a mãe dela, sabe? Não, é como se achasse que ela não fosse capaz de responder, como se ela não entendesse, como se ela não tivesse condições de responder por ela mesma. Tem que outra pessoa falar. Então, são essas pequenas coisas, né, que a gente vai observando. E aí, quando eu comecei a fazer a história é longa, tá? Eu tô tentando resumir. Quando eu comecei a fazer o Voz do Autista, que eu comecei a entrevistar os autistas adultos, comecei a entrevistar, eu comecei a dar ouvidos à minha sogra, que até então eu achava que não, que era só a questão do transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, ou só achava que era uma superdotação, alguma coisa assim. Quando foi em julho de 2020, meu marido recebeu o diagnóstico de autista nível 1 de suporte em antigo síndrome de Asperger, né? Ou Asperger, como alguns falam. E aí foi que eu caiu assim a ficha, meu Deus, quanto que eu ainda preciso aprender, o quanto que eu ainda tenho que estudar, porque o autismo na vida adulta é diferente da infância. Principalmente os autistas de nível 1 de suporte, eles conseguem, muitas vezes, camuflar, né, que é o famoso mask, que é o mascaramento, né? Eles conseguem esconder alguns instintos, conseguem esconder alguns comportamentos, né, que são característicos do autismo. E aí eu comecei a ver que realmente eu tinha muito que estudar não só sobre capacitismo, mas sobre o autismo mesmo em si, porque às vezes a gente fica tão limitado só à infância, né? E a gente esquece que os autistas crescem. E aí as pessoas olham para meu marido e falam, mas ele fala, mas ele casou, ele viaja. Isso também é capacitismo, é você presumir capacidade por conta de uma deficiência. Entendeu? Você acha, mas ele não pode ser autista, porque ele se comunica bem. Pode falar. É presumir capacidade por causa da deficiência. Isso é bem... Me ajuda a ter linguagem para enxergar esse mundo que eu não tenho muito contato. Obrigada por explicar dessa maneira. Por nada. Então, assim, as pessoas às vezes falam assim, mas ele não parece, mas não tem isso de parecer ou não. Claro, tem algumas deficiências que você consegue ver, uma pessoa com deficiência auditiva pode usar um aparelho auditivo, um implante, pode usar a língua brasileira de sinais, né? Ou americano, ou de outro país, enfim. Enfim, e o autismo você percebe mais pelos comportamentos mesmo, por alguns déficits na comunicação, na socialização e tudo mais. Então, quando a gente começou, né, essa busca pelo diagnóstico, a minha sogra já tinha sinalizado para mim que ele tinha muitas características de autismo na infância, mas eu até então eu achava que não, que era só porque ele era muito agitado, uma coisa do tipo. Mas enfim, por que eu estou falando isso? Porque fazer o Voz do Autista, criar esse quadro e receber o diagnóstico do meu marido foi um divisor de águas na minha vida, sabe? Porque foi tudo junto com a pandemia, então eu fiquei muito em casa. Eu aproveitei esse período, como eu trabalho online, nesse sentido eu me considero privilegiada porque eu já tinha esse trabalho online, então eu só fiz sair do consultório e migrar 100% para o digital. Então eu acabei ficando só em casa e eu tive mais tempo para mergulhar em questões minhas, sabe? E observar preconceitos, porque eu comecei a perceber, poxa, eu não posso só lutar pela causa do autismo, eu tenho que entender sobre deficiência como um todo, sobre inclusão, eu preciso entender sobre capacitismo, porque eu não posso querer incluir só um grupo e excluir os demais, entende? E aí eu comecei também a acompanhar o Ivan, é um que eu adoro, o Victor Di Marco, que é o escritor desse livro aqui, Capacitismo, o Mito da Capacidade. Eu comecei a seguir pessoas com síndrome de Down, que é a trissomia do 21, né, que eles já mudaram o termo. Então eu comecei a acompanhar outras pessoas com deficiência para poder ampliar a minha perspectiva e também para não falar besteira, né? Porque às vezes a gente solta, né? Uma coisa assim, né? Que não, um termo que já é ultrapassado. E eu até entendo, porque, por exemplo, eu só trabalho com autismo. Aí, por exemplo, eu falei síndrome de Down, eu já lembrei, mas agora eu estou mudando para trissomia 21. Então é bom a gente se atualizar e respeitar o outro, né? Não falar nada que vai ofender o outro. Eu tenho um lema que é assim, as pessoas gostam muito de contar piadas. Só que a gente tem que entender que a piada ela é só engraçada quando a gente ri junto com o outro e não do outro. Quando você conta uma piada que você ri de alguém,
para mim isso já não tem graça. O Wesley diz que eu sou chata, mas é porque é verdade. Você fica analisando a piada, assim, claro, eu tenho que ver se a piada não é preconceituosa, eu tenho que ver se a piada não é capacitista, né? Mas assim, se você tá rindo junto com a pessoa, se a outra pessoa tá se divertindo, ótimo. Agora, você fazer piada com relação à religião, sexualidade, deficiência do outro, para mim isso não tem graça, minha gente. Eu acho que a gente já deveria ter evoluído nesse quesito. Estamos no século XXI, mas eu tenho fé que vamos evoluir. E aí foi uma coisa que me ajudou muito, foi começar a entrevistar esses autistas adultos, conversar com eles, ouvir, né, dar esse espaço, né, divulgar o trabalho deles também é muito importante. Não só acompanhar, mas divulgar sempre que possível. Pode falar. Carla, e aí acho que assim como eu também, assim, você, eu, né, pessoas que já estão nesse caminho, aprofundando, a gente não é o outro que tem que nos ensinar, né? Nós podemos buscar, nós podemos estudar, a gente pode seguir pessoas com deficiência, a gente pode ler, consumir, entende? E aí, ao invés de pedir, aqui, eu posso falar isso? Isso fica ruim para você também, né? A gente pode estudar, né? Você não pode estudar, assim como outros temas. Exatamente. Então, maravilhoso isso que você fez. E aí se a gente precisa falar de inclusão, precisa dar espaço, precisa abrir essas portas, porque primeiro tem a exclusão, é porque primeiro tem as barreiras, é porque primeiro, né? Então, se a gente precisa trazer esses assuntos, é porque antes teve enfim, uma exclusão. Essa sua fala me lembrou de um post, eu não vou lembrar exatamente como estava escrito, da Thaís Basile, né, da Educação para a Paz, que ela falou assim, que enquanto ainda existia a educação tradicional, essa educação que é mais voltada nas punições, infelizmente a gente... Não, era basicamente assim, o correto seria somente educação. Mas como ainda existe essa educação muito pautada na violência, na punição, a gente precisa demarcar a diferença. E aí, por isso, a educação respeitosa, a educação positiva. Então, aí quando eu vi, eu não lembro exatamente, não foi com essas palavras, tá? Mas aí, foi mais ou menos resumido, foi isso. E aí eu associei até a própria comunicação não violenta. Né? Então, a gente precisa muitas vezes demarcar, né, esse espaço, porque infelizmente o que a maioria ainda é de punição, é de agressividade, de ofensas e tudo mais, sabe? Enfim. Então, muito rápido, o que aconteceu? já acabou? Já acabou? Meu Deus, eu tô sem relógio, sério. Se deixar eu ficar até amanhã, minha gente, eu converso muito. Eu posso só finalizar? Posso só finalizar? Posso só finalizar um pouquinho? Então, assim, além de vocês seguirem, né, divulgarem, apoiarem o trabalho de pessoas com deficiência, também contratem, né, busquem contratar pessoas com deficiência, né? Eu vejo muitos autistas que não estão inseridos no mercado de trabalho, não só autistas, né, não só pessoas autistas, pessoas com deficiência no geral, que não estão no mercado de trabalho. Então, se você convidar para um evento pago, que você vai pagar os palestrantes, pague pelo trabalho das pessoas com deficiência. Elas estão ali também como palestrantes, elas também precisam receber o dinheiro delas, pelo horário delas, pela aula. Contratem também na sua empresa, seja pequena, média, grande, enfim. O meu sonho é que a Alice trabalhe comigo. Eu digo, amiga, eu estou trabalhando muito para crescer a empresa, para poder te contratar, nem seja como freelancer, alguma coisa, até porque ela já ainda vai conseguir outro emprego agora. Né? Então, é importante que a gente também dê esse espaço no mercado de trabalho para eles. Né? Porque às vezes a gente fala muito de inclusão nas escolas, mas a gente esquece que os autistas crescem e depois eles ficam muitas vezes fora do mercado de trabalho, assim como outras pessoas com deficiência. Então, só para fechar, que é importante também a gente dar essa oportunidade de ir contratá-los. Tá? Obrigada pelo espaço, foi muito legal. Passou rápido, né? Mas voou o tempo e você fala tão gostoso, fala muita coisa que faz sentido, então aquilo vai alimentando a nossa alma e eu espero, por quem está assistindo essa live, com certeza eu já estou pensando diferente, já estou expandindo meu olhar para ser mais inclusiva. E as duas perguntas que a gente tem feito para todas as convidadas qual foi a lição mais transformadora que você aprendeu por causa da deficiência do seu marido? Eu sei que você mencionou, mas se você quiser complementar, por favor. Eu acredito assim que depois que eu recebi o diagnóstico de Wesley, né? Ele chegou aqui agora.
Eu comecei a também a entender mais certos comportamentos dele, porque eu não sabia que eram stings, né, estereotipias, então me irritavam muito quando ele ficava andando para um lado para o outro, ficava mexendo na mão, isso me deixava nervosa, ele tem essa necessidade de estar andando o tempo todo. E hoje não, eu já deixo ele caminhando, às vezes ele tá andando, você quer fazer alguma coisa? Vai lá, estender a roupa. Aí você tá se aproveitando de mim. Aí ele disse, não, eu não consigo ficar parado, sentado. Então ele termina de comer, eu vou fazer um café, vá fazer seu café. Hoje eu entendo que ele tem essa necessidade de se movimentar. Então ele tá Uhum. conversando, antes eu brigava com ele, pare, preste atenção, olhe para mim, você não tá me escutando, não sei o quê. E hoje eu já vejo que ele tem que fazer muito esforço para ele sentar e ficar olhando para mim, entendeu? Então eu deixo ele andar, ele vai fazer outra coisa, eu sei que ele tá prestando atenção, porque eu já fiz o teste. Ué, foi o que eu falei, ele repete exatamente o que eu falei. Ele não tá olhando para mim, não tá sentado, mas ele tá escutando, entendeu? Claro, tem vezes que ele E o que olha, mas é a minoria. você deseja? Oi? O que você deseja para nossa sociedade? Eu desejo inclusão, inclusão em todos os espaços, não só na escola, porque às vezes fala muito inclusão na escola, mas o autista tem que ser incluído também no mercado de trabalho, espaços de lazer, viagens, em tudo, aniversários. Muitas pessoas com deficiência são excluídas, né? Porque tem muita gente que ainda tem aquela ideia de que eles atrapalham, né, os demais. Então eu desejo inclusão para todos. Legal, atendendo, poderem aprender sobre aquela deficiência e ser um momento para eles poder fazer algum tipo de desenvolvimento profissional e servirem a todos no voo, não? Que oportunidade maravilhosa para a empresa de companhia aérea de poder aprender sobre isso, em vez de Sim. eu não sei o que fazer. Tem treinamentos, tem empresas até de pessoas com deficiência de treinamentos e tal. Até no post do Ivan, se eu não estiver enganado, ele marcou 2 empresas de treinamento. Muitas vezes também falta um pouco de boa vontade e de iniciativa das empresas em se capacitar, sabe? Sim. Acham que não é necessário, que não vai precisar. Mas cada vez mais as pessoas com deficiência estão ocupando os espaços, estão viajando de avião, de ônibus, né? Estão Sim. participando de vários lugares. Ai, foi um prazer falar com você, passou muito Nossa, rápido. boa, Fê. Quanta experiência em 30 minutos. Verdade. Foi Imensa ótimo. gratidão. Muito obrigada pelo trabalho que você faz, hein? Assim, faz a gente querer fazer também. Obrigada Yeah. também a vocês por me ouvirem, pelo espaço. Um beijo e espero que tenhamos outras oportunidades em breve. Grande beijo para vocês. Obrigado, pessoal, que acompanhou a live. E Até amanhã. Beijos. Tchau, tchau. um beijão. Tchau. Beijão. Tchau.